Olá, alunos do quinto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Vamos continuar hoje com o estudo em casa e hoje é a atividade 3. Então, vamos ver o exemplo da atividade 3, o que é que essa atividade ela está pedindo para que a gente encontre no texto a resposta correta. Então, cara aluno, alguns textos trazem uma linguagem que chamamos de mista, quando se relaciona palavras e imagens ou símbolos. Buscaremos fazer a leitura e a interpretação dos textos nas questões sugeridas, analisando tanto a parte escrita como as imagens presentes. Não se esqueçam de que as pistas para se chegar às respostas estão no próprio texto. Por isso, a atenção é fundamental. Né? Toda a atenção é fundamental. Se não conseguir entender da primeira vez, leia uma, duas, até se compreender o que é que o texto está querendo para que a gente perceba. Então, o texto diz, leia abaixo. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então, a primeira. O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a atenção para a letra A, necessidade de preservar as árvores. B, poesia, canção de exílio, que fala da terra. C, vida de passarinho solitário. Ou D, volta o sabiá para a sua casa. A questão que a gente acabou de ler, ela pede que você identifique qual a intenção do autor ao criar esses quadrinhos, ao analisar a parte escrita nos balões e interpretá-la. E a partir da imagem, percebemos que o autor ele alerta sobre a importância de preservar as árvores, já que sabemos, no segundo quadrinho, uma árvore ela está cortada. Então, os itens B, C e D, eles tratam de alguns elementos que não são visíveis ou citados nesses quadrinhos, tornando essas alternativas falsas. Dessa forma, o item correto é o item A, né, que diz a necessidade de preservar as árvores. Então, se a gente ler com bastante atenção, a resposta ela é bem clara no texto. Essa outra questão vocês vão resolver sozinhos, prestando bem atenção, fazendo uma leitura com bastante atenção. Então, leia o texto abaixo. Gravei este vídeo antes de morrer para mostrar que nunca teme a morte, sempre acreditei na vida eterna. Mesmo neste momento, vocês podem sentir minha presença, porque estou bem atrás de você. Ah, você olhou, né? Então, a pergunta no terceiro quadrinho, a expressão do personagem, a sua fala, indica que ele ficou. Letra A, acanhado. B, aterrorizado. C, decepcionado. Ou D, estressado. Aí você marca a resposta correta. Próxima questão. Leia o texto abaixo e responda. Então, o texto abaixo é um cartaz, né? Super inhame. Então, é um inhame gigante. Então, se faz a pergunta. Terceira, a propaganda defende que o inhame é: letra A, fácil de plantar. B, inimigo do homem. C, bom para a saúde. Ou D, gostoso de comer. Então, você vai observar o cartaz e vai responder a resposta correta. Então, vamos para a atividade 4 do estudo em casa. Na atividade 4, vocês, alunos, todo o texto ele se organiza dentro de um determinado gênero discursivo. E é importante saber reconhecer qual é o gênero dos textos, pois assim você consegue identificar as intenções comunicativas que o autor do texto pretendeu. Então, buscaremos fazer a leitura
e a interpretação dos textos nas questões sugeridas na tentativa de identificar a que gênero pertencem os textos. Não se esqueça de que as pistas, como sempre, elas estão dentro do próprio texto. É só ler com bastante atenção. Esse primeiro texto é só um exemplo para que vocês tenham uma pista como responder às demais. Leia o texto. O menino que mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro, ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar e ele caçoou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! E os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o rebanho. Moral da história: ninguém acredita em mentirosos. Fale a verdade, né? Falar sempre a verdade é bom. Então, o texto. Esse texto é uma propaganda, uma receita, uma fábula ou uma notícia? Então, vamos ver. Que pista esse texto dá para que a gente possa responder a resposta correta. Então, inicie essa atividade lendo o texto com atenção e observando suas características. Em seguida, leia o comando da questão e os itens de resposta. Observe que, dentre outras características, o texto apresenta uma moral da história. Um trecho que traz um ensinamento ético ou moral. Na maioria das vezes, é uma lição de vida, peculiaridade das fábulas. Dessa forma, o item correto é o item C, uma fábula, certo? Agora, as demais questões vocês vão resolver sozinhos. Leia o texto abaixo. Procura-se, estou à procura de minha cadelinha, Poldo, branca, que fugiu da coleira em Niterói. Icaraí. Por favor, se você encontrou ou sabe do paradeiro dela, entre em contato comigo. Esta cadela é epilética e precisa tomar seus medicamentos diários. Gratificação de R$ 400 em dinheiro. Toque seu coração e devolva minha cadelinha. Aí tem um número, né? 21 12 34 56 78. Agora é com vocês que vão responder. Esse texto é um anúncio, um bilhete, uma bula ou uma reportagem? Tá bem claro, né? Então vocês vão resolver sozinhas. Leia o texto a seguir. A galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro. Suponho que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior. Eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficar rico de uma só vez, perdeu o ganho diário que tinha assegurado. Moral da história: quem tudo quer, acaba ficando sem nada. E a pergunta: o texto pertence ao gênero conto, poema, notícia ou fábula? Tá fácil, né, de responder? Então, vocês vão responder sozinhos e com certeza vão acertar. Então, ficamos aqui com essas perguntas, com essas questões, para vocês responderem. Até a próxima.